Aê, gente boa! Alô, irmãos, paz, Como é que tudo vocês bem? estão, meus amados? Uma boa noite para vocês, meus queridos. Né? Isso aí, A gente estava aí com um projeto, inclusive está em stand-by, né? tá em O stand-by. vídeo sobre o Ezequiel, né? O tempo de Ezequiel, faltando 4 capítulos para poder finalizar ali, né? Mas a gente preferiu trocar o tema, né? Vamos falar hoje sobre o novilho vermelho. Caramba, o que é isso, hein? Vermelho ainda por cima. É, O novilho o, o, vermelho, um né? assunto, um assunto polêmico pra caramba, né? Que traz um monte de profetada, né? É, E as cara. pessoas ficam aí querendo dizer que é pelo novilho vermelho que Israel vai ter o animal para se purificar para a volta do Messias. Aí já atrela isso à construção do templo lá. Uma maluquice danada. Eles voltam, eles estão presos à lei de Moisés, né? Porque não creram no Messias. Foram endurecido Pois o é. coração deles, eles estão esperando. Já nasceram 2 novilhas perfeitas lá que os caras estão fazendo aferição nela o tempo todo para ver se são elas mesmo. E aí colocando as profecias do fim dos tempos a elas e a construção do templo. Um engano danado, né, cara? Uma coisa do diabo mesmo. É, Para você vê, por enganar. exemplo, né? Segundo a história, né? Porque isso aí não está na Bíblia, né? Segundo a história deles, já apareceram 9 novilhos, né? Vermelhos, né? 9. E eles estão esperando o 10º. O 10º é aquele que vai já trazer o Messias, né? Então eles ficam. Até produziram uma, né? Até produziram Produziram uma novilha de laboratório, né? de laboratório, né? Mas aí não deu certo. Acabou parecendo um pelo lá, branco, porque tem que ser 100% É vermelho. 100% vermelha. Né? Eu já tinha meditado alguma coisa acerca disso daí, e vai ser bênção, né? Vai ser muita bênção. A gente está aqui com muita alegria no coração, né? Então, gente, vamos lá. O ritual do novilho e o. Ih, rapaz, batismo com fogo. Pensei, Pedro vai deitar e rolar hoje à noite aí. Batismo com fogo, gente. Então, é É, um assunto que é, ele é muito enigmático, né? Você vê que é um capítulo, acho que é um capítulo só, né? Que fala sobre o novilho, né? Número só 19. número 19. É só Só ele esse. que fala sobre isso, cara. Um capítulo dedicado a esse novilho. E não é nem todo o capítulo 19 que fala sobre ele, uma Uhum. parte só. Mas tem segredos ali, tem coisas ali que a gente vai perceber que ele remete perfeitamente ao Filho de Deus, né? A Jesus Cristo. E a gente vai trabalhar nisso daí. Nessa noite aí tem uma foto, né? De um novilho. Não é o ideal, porque você vê que embaixo dele ali tem pelo branco. E ele tem que ser todo vermelho, né? Todo vermelho, né? Um novilho todo vermelho. E não se nasce, né? Um novilho vermelho, né? Tem que ser 100%, 100%. Os caras ficam catando lá um pelinho, né? Um pelinho, qualquer É. coisa, né? Já não serve para ser o novilho que eles querem para o sacrifício, né? Bom, eu vou ler o texto, vou fazer o seguinte, Pedro, eu leio o texto, Uhum. tá? Já que foi uma live que foi você que praticamente. Eu só fiz o slide, mas você fez todo o esqueleto, né? O esboço da mensagem, né? Você que convidou, né? E tal. Então, eu faço a leitura do texto e aí você vai desenrolando, eu vou acrescentando aqui alguma coisa, tá bom? Beleza, fechou. Vamos lá, ó. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei. Interessante, rapidamente, Pedro. É a primeira vez que eu vejo, né, essa expressão na Bíblia, né? Estatuto da lei. Eu nunca vi uma É. expressão dessa, né? É pontual nesse quesito da lei aí, é pontual. É Isso aí. impressionante, né? É a primeira e única vez, pelo menos é o que eu entendo, né? É a primeira vez e a única vez que eu vejo uma expressão forte assim: estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Vamos lá, Pedrão. Legal isso aí, né? Observações importantes, tá? Observações importantes. A novilha tinha que ser completamente vermelha, perfeita, sem defeito,
e que não tenham colocado jugo nela, ela não tenha trabalhado, ela não tenha feito trabalho, não tenha carregado peso, não tenha puxado carroça, não tenha feito trabalho servil para o homem. Então, essa novilha tinha essas características, tá? E aí a gente já vai começar a falar, irmãos, o que eu gosto muito na palavra de Deus, que são as sombras e as realidades. Todo sacrifício bíblico aponta para o Filho de Deus e para a igreja. Isso aí é fato, quem conhece as festas já sabe. E que a lei, ela é uma sombra, ela não traz a perfeição das coisas vindouras, mas ela fala a respeito das coisas vindouras. Então, eu já vou começar destrinchando esse primeiro versículo, essas primeiras palavras, essas primeiras ordenanças a respeito do novilho vermelho, que aponta para o Filho de Deus. Vamos lá. Isso aí, irmãos, todo esse ritual do novilho vermelho, ele está no ritual de crucificação de Jesus, desde a sua prisão até o ato da crucificação em si, tá? Eu vou mostrar agora para vocês que existia na pessoa de Jesus essa característica, essa tipologia do novilho vermelho. Vamos lá. Olha só, o capítulo de João, o Evangelho de João, capítulo 19, os versos de 2 a 5, diz assim: os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura escarlate. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele dolo algum, crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ou seja, você está vendo aqui que o Filho de Deus ele está vestido com uma roupa púrpura escarlate, vermelha. Irmãos, isso não é por acaso não, tá? Era uma roupa real, uma roupa de rei. E a novilha era vermelha e era especial, não era uma novilha qualquer. Então a roupa que colocaram em Jesus, a roupa escarlate, colocou ele de frente a Pilatos, e Pilatos olhou para ele e não viu dolo algum. Na frente dele tinha uma novilha, um novilho, um cordeiro vermelho, puro, imaculado e sem dolo algum. Começaram a entender a sombra e a realidade? Vamos lá, vamos continuar então, aí a gente vai continuar lendo, né? E sem julgo. E aí a gente tem o texto aí no esqueminha que o Igor fez, que Cristo fala que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Tá? É o texto de Hebreus 4,15, né? Que vai falar, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou seja, sem pecado, sem defeito, né? Conforme manda a lei. E o não tendo posto um jugo é Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Então, aquilo que você falou do jugo, né? Que o jugo não tem... o jugo de Jesus não é o jugo da lei, né? Não é o jugo do trabalho forçado, né? É o jugo da liberdade cristã, é o jugo da graça. Né? É um fardo que leve. O que é importante destacar nesse ponto, irmãos, é que a maldição do Éden, ela traduz um trabalho ao qual o homem suará e terá cardos e abrolhos. Lembra que o homem ele trabalhava no solo, né? Ele fazia as coisas lá antes do pecado e era muito próspero. Né? Deus ele falou que eles trabalhariam para comer e para beber e seriam fartos. Todas as árvores que eles quisessem e que eles arassem e semeassem e plantassem, eles poderiam comer. Então a gente entende uma produtividade muito grande no Éden antes do pecado. E aí quando o homem ele cai, ele tropeça, ele desobedece a Deus, Deus coloca uma maldição sobre o homem, que o homem teria que suar para trabalhar. E esse trabalho já não era mais para o seu benefício próprio, era um trabalho ao qual ele seria recompensado por isso, e teria cardos e abrolhos. Então hoje, irmão, a gente vê com a maldição do pecado, o homem trabalhando para a subsistência. O homem trabalha para sobreviver. E é colocado sobre o homem um jugo pesado, porque ele só vai receber se produzir. Já no reino de Deus,
O trabalho para o reino é um trabalho em que você é sempre recompensado. E recompensado de uma maneira muito exponencial. Uma maneira, uma produtividade que vai lhe trazer galardão e de coisas eternas, não de coisas corruptíveis. Então o jugo do trabalho para o Senhor Jesus é um jugo de recompensa vindoura e uma recompensa eterna. Por isso o jugo dele é leve e suave. Entende, irmãos, o trocadilho? O novilho ele não tinha que ter jugo, não tinha que ter trabalho, não tinha que estar debaixo de uma maldição de trabalho. Ele não podia ter colocado jugo. Então vocês estão entendendo a sombra e a realidade disso na pessoa de Jesus? O trabalho feito para o reino é o mesmo trabalho que acontecia no Éden. É um trabalho que recompensa e é uma recompensa que ela não degrada. Ela não é uma obra morta. Ela é uma obra que traz frutos para o mundo vindouro. Valeu? É isso aí que eu queria colocar. Jesus falou, né? O meu pai trabalha, eu trabalho também até agora, né? Então é um trabalho espiritual, não é um jugo de um trabalho de suor para poder comer, né? Mas é um trabalho que é eterno, né? Que dá frutos para a vida eterna, né? Isso aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha só. E dareis a Eleazar, quem é o Eleazar? O texto mesmo vai dizer, né? O sacerdote. E ele tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele, e Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Você disse que tem um mistério aí para falar, né, Pedro? Uhum. Pode mandar ver os textos. Se você quiser que eu leia os textos que antes de você falar, eu leio. Então, olha só. Esse texto aí, eu quero chamar a atenção no que está escrito em vermelho lá. Ó. A novilha ela era entregue a Eleazar. Eleazar é irmão de Arão, sumo sacerdote. Então, ele é filho de Arão. Eleazar é filho de Arão. E ele que vai dar aquela descendência de Zadok mais lá na frente. Lembra de Eleazar? Então, que não fez o povo de Israel tropeçar? Então, Eleazar, ele era um sumo sacerdote também, e a novilha era entregue a ele, tá? E ele pegava a novilha, tirava para fora do arraial, para fora do espaço ali onde as 12 tribos habitavam, no meio deles ali a tenda da congregação e ao redor as 12 tribos, ele tirava da cidade, né, vamos dizer assim, tirava do arraial e ia sacrificar, né, imolar aquela novilha fora da cidade, diante dele, diante do sumo sacerdote, que era Eleazar. Irmãos, olha o que acontece agora na realidade disso. Em Mateus 26, o verso 57, diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Lembra que Jesus foi capturado no Getsêmani? Ele foi levado junto com os sacerdotes, que estavam junto com os soldados romanos ali, para a casa do sumo sacerdote. Você está vendo a novilha sendo entregue ao sumo sacerdote? Como era na lei? Está acontecendo na realidade aqui, irmãos. E logo depois disso, ele fala assim, ó, em João 19, verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, que era fora da cidade. Lembra que o Gólgota, o Monte da Caveira, ele ficava fora dos muros de Jerusalém? Era na parte externa da cidade, assim como na lei. Eles entregaram ao sumo sacerdote, o sacerdote levava para a novilha vermelha ser levada para fora do arraial, para fora da cidade, sombra e realidade, para ser imolada. Que é o João 19, 17, né? E levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Hebreus 13, 12, né? Olha que interessante. Hebreus, ele trabalha muito com isso, né? Sombras e realidade, ó. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, Números 19, 3 e 4, ó. Fala de sangue e fala de padecer fora da porta, fora do arraial. Isso. Parece que ele está lendo Número 19, né? E está só reescrevendo, né? Jogando a luz no cumprimento que seria a realidade no Filho de Deus, né? A novilha vermelha, né? Irmãos, isso é só o iniciozinho dessa live. Tem muita coisa tremenda aqui.
a gente vai ver que esse texto de número 19, ele é tremendo demais. Desde o início, e o para que aquela novilha foi sacrificada, o produto do sacrifício da novilha, vocês vão ver que coisa tremenda que vai acontecer no desdobramento dessa live, desse estudo, tá? Vamos lá, vamos continuar lendo aí, ô Igor. E degolar-se-á diante dele Eleazar o sacerdote. Tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação, tá de frente para a tenda, né? Da congregação 7 vezes. Então, se você olhar lá no mapinha de Israel, irmãos, lá do tempo de Jesus, o templo, que seria a realidade da tenda da congregação, o templo lá de pedra, ele ficava de frente para o Monte das Oliveiras, a entrada principal do templo ficava de frente para o Monte das Oliveiras e o Getsemane. Os fundos do templo, ele dava para o Gólgota. Do Gólgota, você olhava para o templo, de frente para o Gólgota estava a traseira, o fundo do templo, a parte de trás do templo. Mas lá de cima, ele olhava e via o templo. E aconteceu exatamente isso que o Igor falou. Que ele tomou do sangue, né, dele e aspergiu 7 vezes para a tenda da congregação. 7 vezes. Para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Se você pegar esse momento ele aconteceu dentro do sinédrio. Não a aspersão de sangue, irmãos, entenda. Porque a coisa não é uma sombra de uma realidade. Deus, ele colocou todo esse cenário no momento da crucificação, mas ele colocou esses elementos de forma solta, ali não está numa coisa engessada, que nem nesse sacrifício, nesse ritual do novilho vermelho. Mas você vai ver que essas coisas todas aconteceram, mesmo que de forma não cronológica, mas elas aconteceram. Esse momento aqui da aspersão de sangue, que acontecia de fato na lei, ela não aconteceu de fato ali no sinédrio, mas houve um proferir, um falar do povo de Israel que queria que jogassem sobre eles o sangue daquele justo, sobre eles e sobre a sua família e sobre os seus filhos, que o sangue desse justo então caia sobre nós, porque Pilatos olhou para o novilho vermelho, o Cristo vestido de púrpura, e não achou dolo nele. E ele pegou e fez o que? Ele lavou as suas mãos. Irmãos, isso está na lei, sabia? Isso está na lei de Moisés. Em Deuteronômio, a palavra de Deus nos relata o ritual que era feito a respeito de um homem que fosse achado morto sem ter achado o culpado da morte dele. Oi? Deuteronômio 21. Bota o texto aí, Igor, pra gente mostrar o paralelo desse momento em que o sacerdote aspergiu o sangue para Israel para abençoá-los, mas que na realidade aquele sangue amaldiçoou o povo de Israel. Sabe por quê? Porque era um sangue de um justo ao qual eles estavam colocando, eles estavam matando. E olha o que acontecia na lei a respeito desse assunto. Olha como na lei era escrito. Isso. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Vamos fazer aquela circunferência, né? O perímetro. E na cidade mais próxima, né, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo. Olha aí a semelhança. Vamos lá. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado, nem semeado, ou seja, um local virgem, né? Nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo deferimento. E todos os anciãos da mesma cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não ouviram, né? Aí diz: se é propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será
expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois fará o que é reto aos olhos do Senhor. Tá bom, até aí. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Olha o que Deus escreveu na lei dele e olha o que o povo de Israel estava fazendo mediante a Jesus. E Pilatos fez também, né? Parece Não, Pilatos né? tirou da conta dele. Ele fez exatamente o que os anciãos faziam. É. Ele pegou e lavou a mão sobre um novilho, que não tinha julgo nenhum. Pegou, lavou as mãos e falou: agora, meus amigos, vocês é que estão matando ele, então o sangue dele vai sobre vocês. Eu quero ser inocente sobre esse caso aqui. Né? Era o que o povo de Israel pedia quando viu o morto perto da sua cidade. Pedia para Deus, através do novilho, do sangue daquele novilho degolado, que aquele morto que apareceu ali não é culpa deles. Aquele sangue que está ali, daquele morto, não caia sobre eles, a maldição não caia sobre eles. E o que estava acontecendo ali? Eles estavam querendo matar Jesus. Eles estavam querendo matar Jesus. Estavam querendo achar culpa num novilho vermelho que era imaculado. E Jesus passou como novilho nas mãos do sacerdote para ver se havia culpa, e até Pilatos falou: não vejo nele culpa alguma. Ele não tem nenhum pelo que possa dizer que ele é um novilho que não é apto, né, a ser crucificado. Ou seja, ele é inocente. Ele é inocente. Eu lavo as minhas mãos sobre esse inocente, porque eu não quero que o sangue... Ele falou exatamente o que está na lei de Deuteronômio. Exatamente. Para ele. E aí o povo de Israel fala: então joga sobre nós o sangue desse inocente. E em cima de nós e dos nossos filhos. A maldição foi para eles, irmãos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Por que Deus endureceu o coração do povo de Israel, dos judeus? Porque eles... O sangue que era para livrá-los do mal virou maldição sobre eles. Vocês estão entendendo que o sangue do novilho que era aspergido na lei para livrar Israel, agora está condenando Israel? Porque eles mesmos que mataram o Filho de Deus? É o contrário, é o tiro que saiu pela culatra. Eles desobedeceram a lei porque eles não entendiam, irmãos, a realidade dessa sombra. Eles não discerniam o tempo que eles estavam vivendo. Eles estão fazendo todo o ritual certinho, bonitinho, né? Uhum. Mas na hora de crer no novilho, não, eu não creio. Não quero crer no novilho. Exatamente. Então, assim, gente, é impressionante, né? Agora, assim, esse texto de Deuteronômio, né, 21, você vê que é um cumprimento que não se esperava, porque não é um judeu que está fazendo isso, né? Mas é um juiz, porque ele tem autoridade de absolver ou não. Sim, o reino de Israel estava sobre o governo dele ali. E a lei fala que são os juízes que vão determinar isso, né? Isso aí, exatamente. Então ali estava se cumprindo o que estava na lei e que era profético, tinha que se cumprir no Filho de Deus. O irmão está perguntando ali se Pilatos sabia da lei. Não, Pilatos, ele podia até conhecer da lei, mas aquilo ali ele fez no instinto. Eu não vou. Ele teve um sonho antes. Lembra? A mulher dele teve um sonho, incomodou ele. Ele sabia que aquele homem era inocente porque Deus havia revelado em sonho para a mulher do Pilatos. E aí diz ele que ele ficou com temor do sonho, né? Aquilo incomodou muito ele. E por isso ele não fez. Para se cumprir. Porque Deus incomodou a esposa dele, que incomodou ele. Entende? Então teve um mover de Deus ali para que ele lavasse as mãos e cumprisse o ato da lei. Entendeu? É isso aí, é muito tremendo, irmãos, isso. Você viu, olha só como é que são as coisas, né? A questão do cumprimento, isso não. Eu falo assim como historiador, né? Que sou formado em história, e a gente sabe que isto daí que está acontecendo, esse cumprimento, não pode ser combinado, gente. Isso não pode ser combinado. Não combinou lá o Império Romano com os judeus? Vão fazer assim para inventar um Messias? Né? Vou inventar um Messias, ó. Eu faço isso, você faz aquilo, eu converso com você sobre isso, e vamos inventar um Messias e aí para poder enganar todo mundo, né? Gente, mesmo se a gente quisesse combinar, não daria certo. É muito perfeito o cumprimento das profecias, gente. É muito perfeito. De fato, Jesus é o Messias prometido. Ele é o novilho. Ele é o novilho. Novilho vermelho. Vamos continuar, galera. Vamos continuar que tem mais, ó. Continua lendo o verso 5 agora. Vamos lá, vamos embora. Vamos continuar aqui, ó. Então vamos lá, onde eu parei aqui, olha só.
Verso 5. Então queimará a novilha perante seus olhos, né? Olha que interessante, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, tudo que é inerente ao corpo morre, com o seu esterco se queimará. Aí olha queimado. o que Hebreus 10:10 vai dizer: na qual vontade temos sido santificados pela oferta, oblação é oferta, né? Do corpo, né? Do corpo de Jesus, feita uma vez. O sacrifício, irmãos, que era o holocausto, óbvio que eles não queimavam os mortos da cruz, mas aquele sacrifício que matou a Jesus era sacrifício, aroma suave às narinas do Pai. Sim. Um sacrifício aceito. Ali estava o corpo, estava o sangue, estava todo o material genético de Jesus Cristo que estava nas suas entranhas. Tudo foi entregue. Tudo foi entregue como sacrifício. O Filho foi entregue como sacrifício. Diante do sumo sacerdote. Não está dizendo aqui, o sacerdote, a vista dele, a vista do sacerdote, será queimada a novilha. A vista de Caifás e de todos os sacerdotes. Eles estavam lá no Gólgota, né? Estavam lá. E será que ele tá chamando Elias, né? Será que ele tá chamando Elias? Ele tá mandando, ele tá falando que Elias, dele. Isso aí, exatamente. Né? O rei de Israel, sai daí agora, rei de Israel. Perante os olhos do sacerdote. É o que a gente falou. Na hora de fazer o ritual, ok. Mas na hora de crer no ritual, aí eles negaram. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Jesus falava para eles: perdoe o Senhor, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Eles estão cumprindo um ritual aqui, entendeu? Um ritual ao qual eu tenho que ser essa novilha. Só que os sacerdotes... Né, Pedro? Jesus falou, né? Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É isso aí. Né? Eles estão fazendo todo o ritual, mas eles não estão sabendo o que estão fazendo. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? Eles não sabem o que estão fazendo. E aí Pedro vai falar, essa pedra que os edificadores edificaram, porque eles estavam edificando, os profetas e até mesmo Israel, essa pedra se tornou uma pedra de tropeço, ou seja, eles estavam ali com aquela pedra sendo edificada, mas essa pedra no final, por eles terem rejeitado ela se virou contra eles. Isso aí. Eles começaram a tropeçar na própria lei, entendeu? Na própria lei. Porque a lei estava na frente deles ali, as tábuas estavam na frente dele. A tábua que estava escrita, a lei que estava escrita na tábua estava em carne, que se fez carne na frente deles, e eles não perceberam. E eles estavam infligindo a lei, usando a lei contra a própria lei. Entendeu? E aí eles tropeçavam. Sacrificando a lei vinda em carne, porque ele é a palavra, né? Ele é a palavra. Perfeito. E aí ele está vendo lá que tudo se queimará. E aí continua, verso 6 aí. O se queimar, né, Pedro? É aquilo que a gente falou, né? Hebreus 10, né? A sombra não é exatamente a mesma coisa, né? Jesus não foi queimado, mas foi ofertado o seu corpo, né? Então permanece o princípio, né? Exatamente. Então olha aí o que diz o texto, ó. E o sacerdote tomará pau de cedro, ou cedro, né? Isopo, carmesim, e o lançará no meio do fogo que queima a novilha. Ou seja, na hora do sacrifício, vai tudo junto. Isso aí. Vai tudo junto na hora do sacrifício. Agora, olha que interessante. Isso daqui, ó. O pau de cedro, né? Como a gente falou mais cedo, né, Pedro? A gente não tem como provar, né, biblicamente que era um pau de cedro que estava lá que foi feita a madeira do sacrifício. Né? Biblicamente não temos. O que a gente tem? A gente tem tradição, nós temos pontos históricos que mostram que era a base, né? Era a base ali que segurava todo o restante da estrutura da cruz. Porém, todas as vezes não, mas quando você vê esses três elementos juntos, né? Você vê eles voltados para um sacrifício. Por exemplo, Levítico 14:49. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro, carmesim, isopo. Número 19:6 é o texto que a gente leu agora. Levítico 14:52, né? Para fazer a expiação, o que tem que ter? Né? Pau de cedro, isopo, carmesim.
Mais uma vez, para purificar, o que tem que ter? Levítico 14:4, pau de cedro, carmesim e isopo. Então, o pau de cedro está sempre ali naqueles elementos, né, que compõem um processo de purificação. Isso aí. Fazendo, né, então, pensando eu, né, não está lá no Novo Testamento, mas há de convir que existe uma boa possibilidade, né, de ter sido também, pelo menos uma parte da cruz, de pau de cedro, não é isso? Eu fiz uma pesquisa, eu vi que alguns historiadores da época, alguns homens lá de Israel, alguns rabinos e uns caras que eram estudadores arqueológicos da época lá, do tempo de Jesus, eles falavam que era muito comum em Israel ter oliveiras, ter carvalhos e videiras, e se faziam os carpinteiros lá usavam muito esse material para fazer madeira, para usar para fazer artefatos lá. Então, assim, e que era muito provável que os carvalhos que tinham muito em Israel foram as madeiras que fizeram a crucificação. Porque o das videiras, a madeira que tinha nas videiras eram retorcidas. E o carvalho era mais brusco, mais denso, mais forte. E o cedro também. Só que alguns historiadores falavam que o cedro foi usado na cruz para colocarem, apoiar. Era um compartimento ali que era usado para apoiar os pés da pessoa que estava pendurada na cruz. Apoiava-se os pés. O que era feito de cedro era aquilo ali. Independente disso, irmãos, o cedro estava naquela cruz. E isso, pela lei e pelo formato como Deus faz os paralelos entre realidades e sombras e realidades, eu tenho certeza que o cedro fazia parte daquilo ali. Porque estava sempre dentro de um ritual de purificação, como a gente provou nos textos. O isopo estava. Foi com o isopo que botaram aquele vinagre e colocaram na boca de Jesus. Não foi? O manto carmesim, irmãos, eu entendo aquilo ali, a tipologia daquilo ali, que era queimado o sangue do próprio filho. Sabe? Porque a veste carmesim ficou lá no Sinédrio. Eles tiraram aquela roupa de Jesus e botaram a roupa que ele estava, quando ele saiu carregando a cruz. Entende? E aí a tipologia para o carmesim, o estofo carmesim, a roupa carmesim, o tecido carmesim, eu vejo aquilo ali como aquele mesmo tecido que mostrava o sangue do filho, que remia o pecado, aquele mesmo tecido que estava lá nas muralhas de Jericó, na casa de Raabe, né? Na casa de Raabe. Aquele manto carmesim que estava lá. Entende? Remidor, que anunciava ali a redenção. Eu vejo ali o sangue de Cristo como esse sangue, como esse manto carmesim que estava ali. Porque isso estava dentro do fogo, isso era colocado dentro do fogo e fazia parte daquilo que era queimado no holocausto e subia como aroma para Deus. Entende? Então, assim, a gente não tem a prova bíblica para mostrar isso. Mas pelo formato de como era feito o sacrifício, a probabilidade é quase que 100%. Entendeu? Então você vê os três elementos ali, né? O sangue do filho, que é o manto, o estofo carmesim, o isopo que estava ali no cenário da crucificação, e o cedro, a madeira de cedro, o pau de cedro. Na tradição, isso é tão forte ser de cedro. Se você for pegar, por exemplo, né, algumas cruzes, né, que a Igreja Católica vende, se você procurar no Mercado Livre, você vai achar cruz de cedro, né? Porque a tradição é forte com relação ao cedro. Isso, né? E era um material que ele era reaproveitável, ele servia para muitas crucificações, ele era muito resistente. Por isso eles usavam isso. O carvalho e o cedro. Tá, irmãos? Mas aí a tipologia tá aí. Esses elementos estavam. O que tinha lá no novilho vermelho tinha no ritual de crucificação do Filho de Deus. Tá certo? Tudo isso era lançado no meio do fogo que queimava a novilha. Então você está vendo que tudo aqui estava ali, fazia parte inerente do sacrifício? Sim. Então tinha que estar ali no ritual. E aí a gente continua, né? Tem o verso 7 aí. Você continua aí? Não, lá aqui, ó.
Vamos lá. Estava o isopo, né? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num isopo, já chegaram à boca. Isopo é essa planta aí, ó. Essa planta, ela tem um objetivo de cunho purificador, de cura medicinal, né? Ela tem um objetivo medicinal. Então você vê, né? É colocado lá um cedro, né? É colocado lá uma planta. Para que planta? São os mistérios de Deus, né? Colocar algo ali que é para curar, né? Eu já li, Igor, que esse sopo, junto com aquela substância que tinha ali, ele tinha um efeito analgésico. Analgésico, né? Entendeu? E aí Jesus Cristo ele rejeitou isso em princípio ali, para não passar por vantajoso o demorar dele ali, né? O resistir dele àquela crucificação. Sim. Ele quis deixar bem claro, Filho de Deus, que era por nós, pelo Espírito e pela força que Deus colocou nele ali para resistir aquilo tudo, que ele foi vencedor, não por uma analgesia humana. Entende? Por isso que ele rejeitou a princípio. Depois ele estava com muita sede. E aí, logo que ele tomou aquilo, ele entregou o Espírito ao Pai, para não ficar dúvida de que ele resistiu mais um pouco por causa daquilo. Ele ingeriu aquilo ali porque estava com a boca seca e logo em seguida ele entregou o Espírito, falou que estava consumado. Exatamente, né? Entendeu? E isso daí era o que era posto, né? Lá no sacrifício lá do Antigo Testamento. Então isso aqui é para te mostrar que tem o quê? Ó, que tem o cedro, tá? Tem o isopo, e aí você vê também que colocaram, né, uma capa carmesim nele. Mas assim, isso aí se colocasse uma capa branca, o cara tava totalmente ensanguentado. Ficou vermelho. Ensanguentado. Ficou carmesim, querendo ou não. Querendo ou não, ficou carmesim, né? Querendo ou não, ficou carmesim. Né? Ele tava todo ensanguentado. Tem uns vídeos que você vê da morte de Jesus, né? Que ele anda com 2 mantos, né? Um por cima e um branco por dentro, né? Aí, esse branco por dentro, ele tá todo ensanguentado, tá praticamente vermelho, por causa do muito derramado sangue. Ele ficou em carne viva. Exatamente. Né? Quando tiraram aquilo dele, arrancaram aquilo estava grudado nas feridas dele. Quando arrancaram aquilo ali, arrebentou com tudo. Né? Muito cruel. Então ele estava realmente, né? Mas agora, quando ele voltar, a roupa vai estar salpicada de sangue, mas é de outro sangue. É de outro sangue. É do lagar do furor. É do lagar da era do furor. Né? Isso aí. É o sangue dos inimigos. Né? Então você veja que está cumprindo ali. Você veja que não é um ritual no momento único, né? As coisas, às vezes, parece que tem um cumprimento em parte, né? Aos pouquinhos, né? Vai acontecendo. É como se assim, cadê a questão da capa? Aconteceu ali, né? Cadê a questão do isopo? Aconteceu lá. Então, as coisas vão acontecer, mesmo que não ao mesmo tempo, mas em partes, mas as profecias estão todas elas em algum momento acontecendo na vida dele ali. Exatamente. É desse jeito mesmo. Vamos ver aqui, ó. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará, ou seja, o camarada fez o sacrifício, agora ele vai crer naquilo que ele fez, ó. Banhará a sua carne na água e depois entrará no arraial, né? E o sacerdote será imundo até a tarde. Também... Vocês vão entender isso aí, irmãos, com o desenrolar do texto, até a água purificadora que é mais embaixo. O que acontecia? Só vou dar esse adendo aqui, só para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. O sacerdote, quando ele sacrificava o novilho vermelho, o produto do novilho vermelho era a cinza. Eles queriam era a cinza do novilho, para misturar com uma água e fazer uma água purificadora para Israel. O produto desse sacrifício era uma água purificadora. Então, nesse momento aqui, que o sacerdote está fazendo esse sacrifício, o holocausto está acontecendo. A cinza do animal não está pronta ainda, está queimando. Então ele não tinha água purificadora para se purificar. O que ele fazia? Ele tomava um banho, tirava a sujeira e até o final da tarde, quando a água purificadora estaria pronta,
para purificá-lo, até o final da tarde ele estava sujo. Mesmo com o banho que ele tomou. Ele estava sujo. Porque só aquela água com a cinza que purificaria ele, que estava ali imbuído do sacrifício. Entendeu? Mexendo naquele negócio ali. Aquilo ali era sujo. Sabe? Aquele sacrifício daquele novilho era sujo. Era para purificação. Então quem encostasse naquilo, quem mexesse com aquilo, estava imundo e não podia entrar no arraial. Tinha que tomar um banho, entrava no arraial e ficava ali porque estava sujo até o final da tarde, não tinha contato com ninguém, ficava quieto. Era isso, esse é o sentido do negócio, porque depois que eles se lavariam com a água purificadora. Mas vamos lá, isso é a lei, tá, irmão? Isso é a sombra. Depois a gente vai para a realidade. Vai lá, Igor, continua aí. E aí, ó, também aqui a queimou, né? Tanto o sacerdote como aquele que queimou, levará as suas vestes, lavará, né, as suas vestes com água, né? E em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde, né? Aí tem aqueles textos que eu li, né, que já até citei, né, que fala sobre aqueles que rejeitaram, né, o sacrifício, né? Isso. Então agora, qual é a realidade disso? Irmãos, você tem que entender que nesse contexto aqui, quem está fazendo isso são os sacerdotes, tá? Quem está responsável para matar o novilho vermelho, fazer o holocausto, queimar as coisas ali do sacrifício, ali naquele ritual, quem está encostando são os sacerdotes. Quem foi que sacrificou Jesus e quem decretou que crucificam foram os sacerdotes, com o sumo sacerdote. Tudo se encaixando, tá certo? Então, na realidade, aqueles homens que estavam lá sacrificando Jesus, eles já tinham lançado sobre eles uma maldição, que aquele sangue daquele justo viesse sobre eles. E Deus respondeu, irmãos. Amaldiçoou o povo e endureceu o coração deles e eles não creram. Tá certo? Verdade. Então, o que acontece? Eles estavam ali sujos por aquele sacrifício. Na realidade, tá? Não tô falando da sombra, tô falando da realidade. Eles estavam ali. Eles participaram daquilo ali. Mas aquele sangue, que era o produto do sacrifício do filho, os purificaria se eles crescem. Mas eles não creram. Então, ficaram sujos. Não se purificaram. Porque o produto do sacrifício de Cristo é o seu Santo Espírito. O Espírito que estava no Filho, que ele passou para nós 50 dias depois da sua ressurreição. Vocês estão conseguindo entender agora aonde a gente vai entrar? Os sacerdotes não creram no sacrifício do novilho. Por isso ficaram imundos. Certo? E ficaram não só até a tarde, né? Isso, não só até a tarde. Aliás, até a tarde sim, porque Jesus volta como ladrão à noite, né? É à tarde que ele volta à noite. Assim, mas eles vai passar a tarde e eles vão continuar sujos. Sim, porque não creram. Entende? Eles não creram. Só vão crer quando Jesus voltar. Aí eles vão crer. E aí vão chorar como quem chora pela morte de um filho unigênito. Entende? Mas aí já não é mais pela fé. Aquela água purificava pela fé. Tá? A gente vai entender isso mais embaixo, irmão. Não vai ficar nenhuma pontinha solta. Vocês vão entender perfeitamente o que a gente está dizendo. Então, o Igor falou, ó, que todos eles que tiveram contato com o animal, com o sacrifício, tinham que se lavar e ficavam imundos até a tarde. E se purificariam com a água que ia ficar pronta no final da tarde, quando queimasse todo o animal e virasse cinza. Porém, na realidade, eles mataram, não creram no sacrifício de Jesus e estão imundos ainda, tá certo? Ainda estão imundos. E aí, vamos lá, olha o verso 9. Vamos ver aqui, peraí. Olha só que tremendo, irmãos, como que Deus faz as coisas. Vai lá, Igor. Ó, e um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Olha o que a água da separação é? Expiação. Né? Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo. Ou seja, a sombra para, mas a realidade continua dela. Né? O princípio permanece. Perpétuo, aí que está interessante, ó. Aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles.
né? Número 19, 9 e 10. Tá, deixa eu ler aqui o... Vamos ver só. No verso 9, irmãos, o irmão engoliu aí que um homem limpo ajuntará as cinzas, né? E depositará fora do arraial num lugar limpo. Em João 19, 38, aparece esse homem, irmãos. Aparece esse homem. Depois do sacrifício de Jesus, depois que Jesus morreu, né? Que, parafraseando na lei, é depois que o holocausto queimou todo o novilho e virou cinza, né? A cinza foi o produto do holocausto e o corpo de Jesus é o produto do sacrifício. Olha o que acontece. Em João 19, verso 38, diz assim: depois disto, depois da crucificação, do sacrifício, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e o retirou o corpo de Jesus e enterrou aonde? Numa tumba virgem, num lugar limpo. Limpo. Botou os produtos do sacrifício, que na lei era cinza e na realidade o corpo do filho, e colocou no lugar limpo. Um homem justo, irmãos. Se você sabe quem é José de Arimateia... fala aqui, ó, Marcos 15, 43, ó. Homem honrado, né? Senador honrado, e que também aguardava o reino de Deus. Tremendo, né? Ele esperava o reino de Deus. Né? Aí em João 19, verso 41, diz assim: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Limpo. Limpo. Zero. Se cumprindo o que aconteceu com o novilho, o produto do novilho, né? O produto do sacrifício do novilho, que é a cinza, na realidade é o corpo de Cristo, é o corpo do Filho, o corpo do Senhor, que ficou ali e José de Arimateia guardou e levou para um lugar limpo. É tremendo, irmãos, é tremendo. Isso aqui, quando eu fui lendo isso aí, fui desvendando isso pelo Espírito de Deus, eu ficava arrepiado, irmãos. Como é... Você vê que, claro que ele não está pegando as cinzas de Jesus, né? Porque isso é sombra, né? Não exata as coisas como está escrito, mas ele está pegando... O que é a cinza? É o corpo. Né? É o corpo, né? A cinza é o produto do sacrifício, né? E aí o texto de Marcos fala, ele pegou o corpo de Jesus, né? Ele pegou o corpo e colocou fora do arraial, né? Num local limpo, né? Ele era um homem rico, né? Comprou isso. Só para isso. Só para isso. Só para colocar ele lá, né? E ficou guardado lá. Ficou guardado. Em Isaías 53 fala, e com os ricos teve lugar, né? Na profecia ali, Isaías 53. Essa profecia, né? Aí, olha só, irmãos, que interessante, continuando. E aí, ele guarda a cinza, né? Na lei, ele guarda a cinza em lugar limpo. E será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para água purificadora. É oferta pelo pecado. Olha só, a cinza... Na lei, tá, irmãos? Na lei, a cinza do novilho vermelho era guardada para ser misturado com uma água e virava água purificadora. Água purificadora. Aí, essa água purificadora, a gente vai entrar nela mais na frente. Olha o que acontecia depois com o homem, né? O homem limpo, o homem justo, que pegava a cinza e guardava no lugar limpo. No final, o que apanhou a cinza, ao verso 10, o que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Ou seja, todo aquele que fizesse esse ritual se sujaria também. Óbvio que José de Arimateia, ele tocou no morto, ele sabia que pela lei, se ele tocasse no morto, o que ele tinha que fazer? Ele tocou no morto, mas ele estava tocando no Senhor, no seu Senhor, que o purificaria de fato 3 dias depois com a sua ressurreição. Como assim, Pedro? Pela fé, que no corpo de Jesus glorificado, a igreja está purificada. Tá certo? No 3º dia, Jesus Cristo levanta com o seu corpo glorificado, ao qual somos nós e estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Só que isso é pela fé, irmãos, tá? Pela fé. Não, interessante, Pedro, que lá em João no capítulo 7, Jesus ia fazer aquele discurso dos rios de água viva que saem do seu ventre, né?
Isso. Aí diz o texto que no último dia da festa, o grande dia, ele foi lá e falou sobre os rios de água viva. E aí João vai explicar o que Jesus está querendo dizer. João vai falar assim: e disse isto Jesus acerca do seu espírito que ele iria dar, mais ainda, mas isso só seria possível depois de ele ser glorificado. Isso aí, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Não tinha sido glorificado, ou seja, só o Espírito, os rios de água viva, né, só iriam fluir do interior dele mesmo, de Jesus, após a ressurreição. Depois que ele fosse glorificado. Na verdade, irmãos, a água purificadora que era produto do sacrifício na lei, na verdade é o Espírito Santo de Deus que Cristo envia para a sua igreja. Sim. Essa é a água purificadora. E tá que certo? Sai do corpo que uma vez foi crucificado. Olha aí, ó. Exatamente. Essa água está misturada às cinzas do animal que foi morto. Aquela água que sai na estocada de Jesus já tipifica a água purificadora que lavaria o corpo. Tá certo? A água e o sangue lavariam o corpo. Mas é uma tipologia que se cumpriria cabalmente 3 dias depois com aquele corpo lavado. Tá certo? Então, olha aqui. O corpo de Jesus, 3 dias depois, estava purificado, glorificado. Se cumpriu no Filho de Deus? Se cumpriu. E aí, o produto disso é uma água purificadora. A cinza com a água, agora é o Espírito Santo de Deus que ele enviaria para o seu povo. Tá certo? Vamos continuar lendo o texto, que vocês vão ver tudo isso se encaixar. Tá certo? E olha aí, ó. E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes. Ou seja, todo aquele que se beneficiou da morte de Jesus tem que lavar as vestes, né? Será imundo até a tarde. Pedro vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Isto será por estatuto perpétuo, ou seja, essa sombra vai ter continuidade na realidade, porém, agora de uma forma de princípios, mas não de animais, mas em Jesus, né? Estatuto perpétuo, aí vai dizer assim: aos filhos de Israel, aos naturais, né? E ao estrangeiro que peregrina, né, no meio deles. Aí nós temos Efésios 2, 11 e 13, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, né? Então agora tanto o Israel quanto o estrangeiro, gentios, né, unidos ali, as duas casas juntos, sendo beneficiados pela morte e ressurreição de Cristo, né? E agora, por meio do Espírito que nos lava, nós nos achegamos a ele. Muito lindo, né, irmão? Muito lindo isso. Mas não acaba aí não, tá? Continua o texto. Aí agora, olha só. Para que essa água servia, né? Para que essa água servia? Agora, os textos aí tem que ser... Acabou ali o slide, né? Os textos aí tem que ser agora... Não, eu vou ler. Eu digo a referência, os irmãos... Depois essa live vai estar editada e os textos vão aparecer na tela, tá, irmão? Com imagem, daquele jeito que a gente está fazendo. No capricho. O irmão Mike está caprichando. Então, vamos lá, olha. No verso 11, é o porquê dessa água. Para que servia essa água? Porque existia em Israel um ritual de todo aquele que tocasse em alguma coisa morta ou num homem morto, em algum morto, cadáver de algum homem, esse homem ficava imundo por 7 dias, irmãos. Por 7 dias. Tá a continuação de número 19, é o verso 11. Eu vou ler para vocês. Número 19, verso 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Verso 12. Ao 3º dia e ao 7º dia se purificará com esta água. Que água? A água com cinza do novilho, a água purificadora. Ao 3º dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao 3º dia e ao 7º dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algo morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo de Deus, o tabernáculo do Senhor.
essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Você Olha vê só, irmãos. que a pessoa, se ela não se beneficia, ela tem ele está falando aqui pro povo de Israel, né? Isso. Então, o povo de Israel que não fizesse ritual, pela fé, claro, né, que tinham que crer, né? Não fizesse ritual. Você tá falando sombra ou lei? Sombra ou realidade? Os dois juntos agora, quer ver, ó? Se ele não fizesse isso, ele era extirpado do povo. Ele tinha que. E hoje é a mesma coisa, que se você não crê no Filho, ou seja, se você não for obediente, se você não pisar no sangue, né, de Cristo, você também será extirpado do povo de Israel. Só que isso tem uma implicação mais profunda, nos remetendo ao Espírito Santo agora. Porque, olha só, o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: a água purificadora, que é o produto do sacrifício da novilha vermelha, do novilho vermelho, é essa água com essa cinza do novilho que purificava. Uhum. E tinha uma purificação no terceiro dia e tinha uma purificação no sétimo dia. Olha aí agora o que vai acontecer. São dois momentos. Jesus é o novilho vermelho. Ele morre, estamos falando da realidade, ele morre, é glorificado e no dia 50, no Pentecoste, ele manda o seu Espírito, que é o do Pai, passou para ele e ele passa para nós, o Consolador. E esse Espírito é a água purificadora, os rios de água viva, que curam, que saram, certo? Ele envia isso para nós. Agora, olha que interessante, irmãos. Vou ler um texto para a gente encaixar. Olha aqui. Mateus 3, verso 11. João Batista está falando: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, irmãos, João Batista, quando ele fazia o ritual lá do batismo lá com água, ele já tinha na mente essa história do novilho vermelho que a gente está falando. O batismo, essa purificação do terceiro e do sétimo dia. Ele não falava isso do cordeiro, né? Só pensando numa ovelha, né? Naquele que viria, que era mais poderoso para fazer com o Espírito Santo e com o fogo. Ele, irmãos, João Batista, ele abriu o caminho. Ele tinha nele que, pela lei, e pelo esse versículo, esse texto de número 19, do novilho vermelho, que o homem era sujo e precisava se lavar. Que isso estava ligado a pecado. Claro. Que isso estava ligado com obras mortas. Para se arrepender dessas obras mortas e se lavar e se limpar. Olha que interessante, Pedro. Não cortando o seu raciocínio, né? Desculpa. É porque me veio aqui, senão vou acabar esquecendo. Uma coisa que veio agora, né? Fala. Você vê que tem o batismo, né? Que simboliza a morte e ressurreição de Jesus. Sim. Né? Um batismo nas águas, né? Por que eu devo me batizar nas águas? Se as águas representam, né, também a purificação dos meus pecados, né? É um simbolismo, claro, né? Mas esse simbolismo, ele remete a algo superior. Então, eu creio que é por isso que os discípulos nunca tentaram, né, deixar de ensinar que o batismo ele deve ter o seu papel importante com todo aquele que se torna discípulo de Jesus. Então, isso aí. Olha só agora uma coisa interessante. João Batista, ele sabia disso, né? Ele sabia que o batismo era para purificação, que era para limpeza, né? Ele sabia disso. Aí ele faz essa narrativa, ele diz: eu vos batizo com água, estou só lavando vocês. Uma coisa da lei, simbólica, né? É um simbolismo. Você se arrepende, limpa a tua roupa, limpa teu corpo, que nem o sacerdote quando encostava em coisa morta, coisa podre, impura, lava a roupa. Ele está fazendo isso
porque ele estava ensinando aquilo que o mais na frente seria de forma perfeita através do Filho de Deus. Aí ele diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, o Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito, primeira purificação. Se lembra que são duas? Na lei, com o produto do novilho vermelho, que é a água purificadora, tinha uma purificação no terceiro dia, uma purificação no sétimo dia, duas purificações. Esses são o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O batismo do terceiro dia e o batismo do sétimo dia. Nós vamos ver agora encaixar o raciocínio. Olha só. Batismo com o Espírito, primeira purificação, limpa nosso peso e consciência de obras mortas que fizemos no tempo da ignorância e nos ajuda a andar em novidade de vida, mortos para o mundo e vivos para Deus, e nos auxilia na santificação para passarmos pelo fogo e sermos provados e sermos completamente purificados para o sétimo dia. Vocês estão entendendo que é preciso, irmãos, ter o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, que é a primeira limpeza. Essa limpeza nos limpa do que fizemos anteriormente. Limpa dos nossos pecados e delitos. E o batismo de João. Isso. Mas o de Jesus é o do Espírito. Isso. E o Espírito, quando ele entra em nós, ele nos sela. Paulo fala que o Espírito é um selo. Esse selo nos suporta, nos dá ajuda para passarmos por toda a provação, que é fogo, até chegarmos no sétimo dia, que é o milênio, e teremos esse corpo desfeito e transformado num corpo glorificado. Ou seja, o fogo é para nos apurar, o fogo é para tirar as impurezas, que nem fazia esse ourives com ouro, colocava no fogo as nossas impurezas, irmãos, estão sendo colocadas para fora através de tribulação, através de sofrimento, através de injúrias, através de provações, o tempo todo isso é fogo. E isso traz o ouro, faz o ouro reluzir, o ouro brilhar, até que seja perfeito e o ourives veja a sua face em nós, que é Deus. E isso só vai acontecer, irmão, quando formos glorificados. A glorificação é o batismo no fogo. Nós somos colocados no fogo até que cabalmente se cumpra o batismo no fogo, que é a glorificação, quando reluzirmos a face de Deus e formos imortalizados, quando esse corpo de corrupção se desfizer e se tornar um corpo de incorruptibilidade. Se lembra que é preciso ter o Espírito? Paulo fala em 2 Coríntios, se eu não me engano, ou 1 Coríntios, fala que nós temos que estar vestidos para sermos revestidos de glória. 2 Coríntios capítulo 5. Primeiro, vestidos, não nus, vestidos pelo Espírito. Primeira purificação, terceiro dia, para no sétimo dia sermos revestidos completamente pela incorruptibilidade. É como se a gente estivesse pegando, é o que Paulo fala em Romanos 8, é o penhor do Espírito, mas o dia nós seremos tomados de toda a plenitude. Isso aqui, ó. Aí olha aqui. Batismo com fogo, a última purificação. A do sétimo dia, a glorificação dos nossos corpos. Quando o nosso corpo corruptível se desfaz e somos revestidos de incorruptibilidade, corpos glorificados. E o pré-requisito para batismo de fogo é o batismo com o Espírito Santo, pois primeiro vem a purificação do terceiro dia e só depois a do sétimo dia. 2 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 5 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus, que vai vir com Jesus, a glorificação do nosso corpo. Por isso, neste tabernáculo, gememos tribulação, prova, fogo, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, o nosso corpo glorificado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Olha a tribulação, o fogo aí, irmão.
não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. É através do Espírito, irmãos, que nós conseguimos, por causa do terceiro dia que nós conseguimos chegar no sétimo, porque foi empenhado em nós a água purificadora, o sacrifício de Cristo Jesus, quando ele envia o seu Espírito Santo para nós, e aí isso nos purifica para entrarmos no sétimo dia. No sétimo dia é um pré-requisito estarmos purificados do terceiro dia para poder entrar no sétimo dia e manter as nossas vestes limpas com a palavra de Deus que purifica. Tá certo, irmão? Vocês estão entendendo o paralelo de uma coisa e de outra? Eu estou procurando um texto aqui, Pedro. Eu devo ter ele aqui. Será? É o de 1 Coríntios. Nem já eu vi tanta fé, hein, Pedro? Será? É o 1 Coríntios? Não, não. Aí eu vou continuar lendo. Olha só, 1 Coríntios 15, vai lendo aí que eu vou achar aqui que eu quero. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Não, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Fogo apura os santos. Porque olha só, o que eu vou dizer aqui agora, irmãos? Esse contexto de Mateus que eu li aqui, de Mateus 13 e 11, existe muita confusão nesse texto, porque fala de fogo eterno, fala que a machada estava na perna para cortar, a machada estava no calcanhar para cortar, e aquele que não desse fruto ia ser jogado no fogo inextinguível. Fala de juízo nesse texto também. E, na verdade, não deixa de ser juízo. Juízo para aqueles que não se purificarem. Se lembra aqui que está escrito na lei, que a gente leu? Aquele que não se purificar no terceiro e não se purificar no sétimo será extirpado do arraial dos israelitas, porque vai contaminar o tabernáculo do Senhor. Ninguém, irmãos, olha aí, ninguém vai entrar no sétimo dia. Estou falando da igreja, tá? Não estou falando dos ímpios, não. Estou falando daqueles que se purificaram com o Espírito. Ninguém entra só com a purificação do terceiro dia. Tem que se purificar no terceiro e no sétimo. Porque ninguém vai entrar no tabernáculo. Ninguém vai entrar no tabernáculo de Deus com os homens. Ninguém vai entrar no sétimo dia, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino milenar nessa terra, se estiver impuro, com contato com o morto. O morto nessa história somos nós, irmãos. O nosso corpo mortal, coberto de pecados, ele é lavado pelo Espírito e depois purificado com fogo. E aí entramos no milênio. Entramos no reino, no tabernáculo que Deus vai começar a trazer para essa terra no seu Filho no milênio e vai finalizar no oitavo dia, que é a eternidade. Vocês conseguiram entender os paralelos, irmãos? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Olha que texto bonito, o Pedro, para poder alinhar com o que você está falando aí. Agora a realidade, tá? Olha aqui. Deus fala para a igreja de Laodiceia, né? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, né? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, nele se principiou toda a criação, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre segue nu? Ou seja, lembra que o Pedro acabou de ler de 2 Coríntios capítulo 5? Jesus voltou e a pessoa tem que estar vestida, né? Porque se ela não tiver vestida, ela não será aprovada. Aí olha o conselho que ele vai dar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Exatamente. Ouro provado no fogo, para quê? Para que te enriqueças, né? E roupas brancas, olha aí, ó, lavando as roupas brancas, né? Para que te vista e não apareça a tua nudez, e que unja, ou seja, o Espírito, ó, olha a água aí do Espírito, né? Unja os seus olhos, né, com colírio,
para que veja, olha, todo o processo de purificação. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, olha aí, ó. Lembra do batismo de fogo? Uhum. Eu quero me assentar lá no teu trono. Deixa eu ser batizado com o teu batismo. Pera aí. Eu vou ler isso aqui agora. Até ser batizado no meu batismo. Mas assentar à direita ou à minha esquerda, isso é o Pai quem vai decidir. Aí, olha o que ele acaba de falar. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Passa por todo o ritual do novilho e aí você vai se assentar no trono comigo, né? Exatamente. Como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para concluir, Pedro, olha o que o outro Pedro agora vai falar, né? Sobre o ouro, né? Provado no fogo. Olha só que interessante. Vamos ver aqui, ó, sobre o versículo 5. Que mediante a fé estejais guardados na virtude de Deus para a salvação, prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Tentações é o quê? É prova de fogo. Sim. Né? Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória aonde? Na revelação de Jesus Cristo. Amém. E esse texto, para contextualizar, olha só o que você acabou de falar, em Lucas 12 diz assim, a partir do verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Olha o que Jesus está falando. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus ia passar pela última prova, o último batismo no fogo para ser glorificado, irmãos, para receber o prêmio, para o batismo do fogo ser sofrer a sua completude no Filho de Deus. Ele passaria pelo Calvário, pela cruz, ele está se angustiando, ele fala, ainda me resta um batismo, uma imersão no fogo, para acabar, para tirar as impurezas de vocês, que eu assumi em mim, quando me fiz uma só carne com vocês. Isso. Me resta a última purificação, porque quando eu fui batizado no terceiro dia, né, o primeiro batismo, com água, que se cumpriu porque Jesus estava cumprindo essa lei, essa história do novilho, ele tinha que ser purificado, tá certo? No terceiro dia, por isso que João Batista fez, e ele falou que era preciso que fizesse, porque tinha que se cumprir toda a justiça. Ele tinha que passar pelos dois batismos, o batismo com o Espírito Santo e o batismo no fogo, que era a sua última aprovação. Quando ele acabou de fazer o batismo nas águas, ele já foi testado no fogo no deserto, irmão, já começou ali. A prova da fé dele foi durante a vida toda, não foi só no momento. Exatamente. Né? Mas ali com o Espírito, ele já foi direto para o deserto. Ficou ali em cima, passando por toda aquela sorte, por toda aquela tribulação ao qual a igreja vai passar também no deserto. Tá certo? E depois ele vai para o madeiro, ao qual muitas testemunhas irão ser martirizadas. Ele foi lá e cumpriu nele, ele faltou angustiado, porque me resta um batismo. Esse batismo é o meu último sofrimento, a minha última prova, para que eu seja glorificado. E aí se cumprir cabalmente o batismo de fogo no Filho de Deus, que é a sua glorificação. Ele está dizendo isso nesse texto, irmãos. Olha aqui. Ele fala aqui, ó. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio para que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo que antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 dias. Olha a tribulação agora, ao fogo que nós passaremos. O batismo no fogo que nós passaremos até se completar a glorificação do nosso corpo. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso é tribulação ou não é, irmãos? Isso é prova no fogo ou não é? E quem poderá suster-se, irmãos? É isso que eu quero que vocês entendam. Batismo no fogo é prova e glorificação como prêmio.
Fogo para aqueles que não estão preparados, não estão se purificando, o fogo é de condenação, é de juízo. Para muitos, esse fogo vai ser para apurar como ouro. E para outros, muitos outros, esse fogo vai ser para jogar no lago de fogo. Com fogo, com provação, é que o joio é separado do trigo. E a palha do trigo é queimada no fogo inextinguível. Tudo isso que está sendo dito aqui, e que foi dito lá por João Batista, no contexto de João Batista, em Mateus, é a respeito disso. O fogo que apura para a glorificação e o fogo que condena para o juízo eterno. É esse o fogo do batismo de fogo. Batismo, irmão, é imersão. Eu vi uns irmãos escrevendo aqui que no Pentecostes teve chama de fogo na cabeça das pessoas. Isso não é batismo no fogo. O Pentecostes, para quem entende as festas, essa língua de fogo na cabeça dos servos de Deus ali é o primeiro acendimento da menorá. E o último acendimento da menorá vai ser no início da última semana de Daniel. É o acendimento de manhãs e tardes, estatuto perpétuo. Manter o luzeiro aceso, o sumo sacerdote tinha. Jesus acendeu na manhã, no Pentecostes, e vai acender de novo nas tardes, quando ele vier. O ladrão da noite. Aquele acendimento que ele está fazendo lá em Apocalipse 1, que ele está mexendo nos candeeiros com aquela palavra maravilhosa que ele dá para as 7 igrejas. É isso que está... Esse é o link do fogo na cabeça do povo lá em Pentecostes e o candeeiro sendo arrumado em Apocalipse 2. Acendimento de tardes e manhãs, lá no Pentecostes de manhã e tardes na última semana no início da última semana de Daniel. Só para esclarecer a dúvida da irmã ali, que falou que aí o outro estava escrevendo ali. Ela associou fogo com o fogo de que João Batista falou. Não é isso não, irmão. E o batismo no nome de Jesus Cristo? Irmão, o batismo no nome de Jesus Cristo é batizar com o Espírito Santo. Ou não é? Você não tem que crer no novilho para receber a água purificadora? Batizar no nome de Jesus é crer no sacrifício dele como seu Senhor. Você vai receber a água purificadora, que é o Espírito Santo. Não tem diferença. O problema é que a igreja pentecostal pegou isso aí tudo e criou um reteté em cima disso. Não, e além de criar isso, ainda criou aquela questão do você nasceu de novo, agora vamos orar para que você seja batizado no Espírito. Isso aí é engano, irmãos. Existe... E aí tem a língua estranha, que é evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. O cara tem visão, o cara profetiza, o cara cura, mas aí se não fala em línguas, o cara não é revestido de poder. Pelo amor de Deus, né? Paciência. Né? A pessoa tá lá curando, tá lá tendo visões, tem palavra profética, mas porque ele não tem um dom de línguas, ele não é revestido de poder. Não, isso não existe. Né? Isso não existe. Então vocês estão conseguindo entender a diferença entre uma coisa e a outra? Vocês estão conseguindo ver a diferença da realidade, a semelhança da realidade com a sombra? Vocês estão vendo que esse novilho... Agora eu vou fazer um apanhado geral para resumir, quem não pegou a live desde o início. O novilho vermelho, irmãos, o produto do sacrifício dele era para criar uma água purificadora. Cristo morreu e dele saiu o Espírito que lava a igreja pela palavra. O batismo no Espírito Santo é o batismo, é a purificação do terceiro dia. É aquela que nos limpa do que fizemos antes de conhecer Cristo, que tira o nosso limpa a nossa consciência de pecado. Capítulo 10, Pedro, ele fala assim, ó, porque todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo mesmo Espírito. O batismo com o Espírito é quando você é colocado no corpo de Cristo. Exatamente. É isso aí. Qual é aquele verso que fala que uns serão salvos como pelo fogo? É Paulo que fala. Não, isso aí já é o de prata, pedras preciosas, né? Isso. O que Paulo está dizendo ali? Que o fogo vai apurar a obra. Não é o fogo que apura a obra? Vou pegar o texto aqui para você, Pedro. O fogo apura a obra. E muitos serão salvos como que pelo fogo. Ou seja, vai ter sua santidade, vai fazer algumas obras, que vai ser palha, que vai ser... o fogo, irmãos, na verdade, o fogo, ele revela as obras. Ele traz aqui, o brilho do ouro. Leia o texto aí, Igor. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Isso aí. Na verdade, o dia declarará,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém, todavia, se queimar, né, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Né? Então você veja que ele está falando aqui de pessoas, né, que tem em suas obras prata e feno. Mas se ela só tiver feno, meu irmão, né? Você veja que aqui ele está falando de pessoas que têm prata e feno. Mas se não tiver prata, não tiver ouro, não tiver pedras preciosas, vai ser queimado na fogueira. Não tem nada, não deu fruto, lança e joga na fornalha. Aqui tá misturado, tem ouro, prata, madeira, feno, ele tá misturado naquela pessoa ali, né? E aí, o que vai permanecer são as coisas boas. As coisas más ela perde e isso vai ter detrimento, vai sofrer, vai perder galardão, né? Isso agora, aí. Se ela só tiver madeira, feno e palha, aí já era. Já aí era, não tem obras. Aí o texto de Mateus fala, o machado já está no pé. Aquele que não tiver frutos dignos de arrependimento, ou seja, ouro, prata e pedras preciosas. Se não tiver, é fogo inextinguível. Para uns o fogo apura e revela as obras, para ser glorificado. Para outros, queima as obras e é fogo eterno. Simples, é isso que o texto está dizendo. Sabe? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. E, irmãos, era sobre esse assunto que a gente queria falar. Tem já 1h25 de live, acho que a gente foi bem abrangente. Os textos falam por si mesmo. Você viu a semelhança do novilho vermelho, que é o Filho de Deus. Todo o cenário do ritual do novilho com o ritual de crucificação de Cristo e o produto disso, que é o envio do Espírito, para sermos batizados no terceiro, lavados, purificados no terceiro e no sétimo dia. Tá certo? Tudo lindo, irmãos, tudo encaixado, tudo perfeito, sombra e realidade. Eu fiquei impactado com essa revelação, irmãos. Eu espero que você também tenha ficado. Depois você assista de novo a live, reveja de novo a live. Você aproveita esse momento aí para ver as notificações do meu canal, do canal do Igor, canal IT, canal Venha Teu Reino. Não deixa de ver as notificações. Confere lá se o sininho tá ligado. Confere a inscrição do canal. Confere se você já deu o joinha no vídeo. A gente precisa disso, irmão. A gente precisa que essa mensagem se espalhe pela internet. Eu espero que vocês tenha ficado bem claro para vocês aí o significado do batismo no Espírito e o batismo no fogo, a purificação do terceiro e a purificação do sétimo dia. Que entenda que nós já fomos submersos, batizados no fogo, nós fomos colocados, submergidos na tribulação já. Porque Cristo veio para causar isso, no nome dele, e ele se alegra em ver que nós defendemos o nome dele com o preço da nossa própria vida. Isso é sacrifício agradável a Deus. O sacrifício é queimado, irmãos. Não é? A tribulação é fogo que queima. Queima da mesma maneira que esse fogo nos purifica e nos faz semelhantes a Jesus, até que cheguemos na plenitude do nosso corpo, para ser a redenção do nosso corpo. E o fogo queima o holocausto, queima o sacrifício e é agradável a Deus. É isso que a gente tem que entender. Acho que foi ficou bem cristalino, né? Como a irmã Letícia está falando, bem claro, clarinho demais. E sim, ficou muito bom, né? E acho que a gente conseguiu fechar todos os textos, né? Conseguimos usar o máximo de texto possível aí, né? E, cara, ficou muito bom mesmo. Essa questão do novilho vermelho aí foi sanada aí com excelência hoje, né? Excelente. Tá bom, irmãos? Então a gente vai editar o vídeo depois, vamos colocar nos canais com as imagens, tudo certinho para vocês desfrutarem com seus familiares, com seus irmãos. Compartilhe o vídeo, tá bom? E vê a inscrição no canal, no meu e do Igor. Tá ok? Deus abençoe vocês e até o próximo estudo, hein? Um abraço.